Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Nós chegamos então na última unidade da apostila de Geografia. Hoje vamos para a unidade 12, que tem como título Participação Social no Brasil. Então peguem aí a sua apostila na página 100 para nós estudarmos essa unidade. O prof vai arrumar aqui a câmera para que vocês possam acompanhar. Então aqui na página 100 nós temos aqui uma imagem, né? E abaixo está escrito: sessão de votação no município de Picuí, na Paraíba. E na página 101, né, está mostrando o restante da sala ali, da sessão de votação. E uma pessoa está ali na cabine eleitoral, fazendo ali o seu voto, né? Exercendo ali o seu direito de cidadão. E aqui nós temos o quadro O que eu sei. Você sabe quem toma as decisões no nosso país? E aí, quem que toma as decisões no nosso país? Como podemos participar para melhorar as condições de vida no lugar onde vivemos? Quem deve proteger a natureza do Brasil? É o poder público? Somos todos nós? Quem? Então, é sobre essas coisas que nós vamos falar nessa unidade. A respeito de quem que é o responsável por nosso país, quem toma as decisões, quais são os poderes que existem no nosso país. Então, nós vamos falar sobre isso. Vamos para a página 102 da nossa apostila, Ideias em Construções. O poder público brasileiro. Acompanhe. Como você já estudou, o poder público brasileiro é composto de 3 poderes, né? Nós aprendemos tanto nas aulas de geografia, como também nas aulas de história, sobre o poder legislativo, executivo e judiciário. Os representantes dos poderes executivo e legislativo são eleitos pela população, de 4 em 4 anos por meio do voto. Já os representantes do poder judiciário são escolhidos pelos outros poderes. Os 3 poderes estão em equilíbrio e nenhum possui mais autoridade do que o outro, devendo trabalhar em conjunto para garantir o bom funcionamento do Estado brasileiro. Mas você sabe qual é a diferença entre Estado com E maiúsculo e Estado com E minúsculo? Né? Nós também já vimos sobre isso em aulas anteriores. O Estado, com E maiúsculo, é a organização da sociedade composta por diversas instituições. E o Estado, com E minúsculo, é a divisão administrativa do território, como, por exemplo, o Estado do Pará. Veja na figura abaixo os representantes de cada poder público que compõem o Estado brasileiro, ou seja, a nação brasileira. Então, aqui nós temos o poder legislativo, como vocês podem ver aí no esquema da página 102. Que é composto por quem? Por deputados federais, senadores, deputados estaduais e vereadores. Aqui, então, é o poder legislativo. O poder executivo é composto por quem? Presidente, governadores e prefeitos. E o poder judiciário é o Supremo Tribunal Federal, tribunais estaduais e juízes. Construindo conhecimentos, canais de participação popular. Na unidade anterior, você estudou que as associações comunitárias permitem que a população possa participar e propor medidas para melhorar a qualidade de vida do lugar em que vive. Agora, você vai conhecer outros canais de participação popular existentes no Brasil que também contribuem para as políticas adotadas em todo o país. Então, o primeiro que nós vamos falar é sobre os conselhos municipais, que são importantes canais da participação popular. Eles aproximam a população do processo de criação de políticas públicas pelos órgãos municipais, ou seja, da prefeitura. Os conselhos são divididos em diversos temas de interesse da população, como saúde, educação, transporte, meio ambiente, segurança, esporte, moradia, direito das crianças, direito das mulheres, do idoso, a acessibilidade e entre outros temas. Eles são compostos por representantes da prefeitura, da população e de entidades não governamentais,
especialistas sobre o tema em discussão e entre outros. Os conselheiros municipais se reúnem para discutir as medidas que devem ser tomadas para melhorar as condições de vida no município, conforme o tema de interesse da população. Por exemplo, uma comunidade necessita que novas linhas de ônibus sejam implantadas no lugar onde vivem. Aí o que acontece? O Conselho Municipal, então, se reúne para avaliar esse pedido, né? E tem validade, se avaliar se esse pedido tem validade, e como a prefeitura pode encontrar condições para atender a necessidade daquela comunidade. Ao debater as medidas, os conselheiros ajudam a criar normas e regras e a fiscalizar se elas estão sendo cumpridas na prática. Aqui nós temos uma sigla na página 104, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, lá de São Paulo. É um exemplo, né? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre audiências públicas. As audiências públicas são canais de participação popular em que as pessoas se reúnem para discutir um determinado tema, dar suas opiniões e solicitar que o poder público tome algumas medidas para melhorar as condições de vida da população. Com o objetivo de proteger o meio ambiente, por exemplo, são debatidos nas audiências públicas os impactos ambientais de obras de grande porte, como a construção de usinas hidrelétricas, linhas de metrô, portos e rodovias. E aqui nós temos uma foto de uma audiência pública para debater os impactos ambientais provocados por uma obra em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Na página 105, continua falando sobre as audiências públicas e diz assim: os responsáveis pela construção da obra, os representantes do poder público e os especialistas em meio ambiente participam das audiências públicas para apresentar os aspectos positivos e negativos para a população, em especial para aquela que poderá ser afetada pela obra. Nesse momento, as pessoas podem questionar a importância da obra, dar opiniões e sugerir alternativas para que haja o menor impacto possível. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Congresso Nacional. O Congresso Nacional faz parte do Poder Legislativo e é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. É no Congresso que os senadores e deputados federais têm a função de elaborar, revisar e aprovar leis sobre diversos temas de interesse da população brasileira. Por isso, é necessário que as autoridades parlamentares estejam atentas às necessidades da população, considerando as condições existentes em cada lugar do país. Então, aqui nós temos uma foto dos deputados federais durante um debate para a aprovação de lei na Câmara dos Deputados. E abaixo diz assim: a população também pode participar do processo de elaboração das leis no Congresso Nacional. Por meio da Comissão de Legislação Participativa, a CLP, as pessoas podem sugerir temas de leis de acordo com as necessidades de suas comunidades. Por exemplo, você ter a ideia de uma lei que proíba jogar lixo em locais inadequados, como nas ruas do bairro em que você vive. Essa regra irá promover melhorias na qualidade de vida dos moradores. A ideia de lei poderá ser enviada para o Congresso e votada pelos parlamentares. Caso seja aprovada, essa norma passará a valer e deverá ser seguida, ser respeitada por todos. Órgãos do poder público. O poder público brasileiro é composto por vários órgãos oficiais que fiscalizam e colocam em prática as decisões tomadas pelas autoridades, buscando soluções e a melhoria da qualidade de vida da população. Veja a seguir alguns exemplos de órgãos públicos do Brasil. Agência Nacional de Águas, ANA. A Agência Nacional de Águas, também conhecida como ANA, foi criada nos anos 2000 com o objetivo de administrar os recursos hídricos existentes no Brasil. Para isso, ela tem a tarefa de fiscalizar
as formas de uso dos recursos hídricos, monitorar a qualidade das águas e auxiliar estados e municípios na preservação desses recursos presentes em seus territórios. Então, aqui nós temos uma foto, né, alguns agentes da ANA, eles estão ali fazendo um teste na água, e aí do lado diz assim, monitoramento da qualidade da água do rio Paraopeba, realizado pelos funcionários da ANA após o desastre de Brumadinho, em Minas Gerais. Ministério do Desenvolvimento Regional, Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana. O Poder Executivo é constituído de ministérios que colocam em prática medidas necessárias para atender às diversas necessidades do país. A Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, por exemplo, pertence ao Ministério do Desenvolvimento Regional e tem a finalidade de melhorar a mobilidade urbana, isto é, o deslocamento de pessoas nas grandes cidades. É tarefa dessa secretaria orientar os prefeitos das cidades a criar alternativas que facilitem o deslocamento da população, como investir em transporte coletivo, ciclovias e calçadas, com rampa de acessibilidade para cadeirantes. Então, aqui a gente consegue ver a foto, né, de uma rua onde tem ali uma vaga de estacionamento para deficiente físico, tem uma rampa de acesso, né? Embaixo nós também conseguimos ver ali que existe uma faixa exclusiva para ônibus BRT implantada em Curitiba, no Paraná, que trouxe mais rapidez para o deslocamento urbano. Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Este órgão foi criado em 1967 com a missão de proteger os direitos dos povos indígenas no Brasil. Algumas tarefas da FUNAI são criar e fiscalizar as terras que pertencem aos povos indígenas, proteger todos os povos indígenas, inclusive aqueles que nunca tiveram contato com o mundo exterior, preservar e recuperar os recursos naturais presentes nas terras indígenas, contribuir para a preservação dos costumes, línguas, crenças e tradições dos povos indígenas, garantir a cidadania dos indígenas, promover a educação escolar indígena. E aqui nós temos uma foto, representante da FUNAI fala em Assembleia de Associação de Índios Yanomami nas aldeias de Maturacá e Ariabu, em Santa Isabel do Rio Negro, no Amazonas. A proteção do meio ambiente. O poder público brasileiro também possui alguns órgãos oficiais e canais de participação popular responsáveis por preservar o meio ambiente. Vamos conhecer? O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, também conhecido como IBAMA, está vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e tem a tarefa de fiscalizar e monitorar o meio ambiente, bem como autorizar o uso dos recursos oferecidos pela natureza. Os funcionários do IBAMA têm a função de fiscalizar se determinada atividade econômica provoca impactos ambientais, por exemplo, a contaminação das águas e do ar, além de monitorar a fauna e flora silvestre do território brasileiro. Então, aqui nós estamos vendo uma foto, né? Funcionários do IBAMA, eles estão fazendo prisões, né? Apreendem madeiras cortadas ilegalmente na região amazônica. E embaixo diz assim: o Instituto Chico Mendes, órgão público vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, tem a função de proteger, fiscalizar e monitorar unidades de conservação. As unidades de conservação são áreas do território brasileiro destinadas a preservar os elementos da natureza. No Brasil, existem diversos tipos de unidades de conservação. Algumas são utilizadas para a realização de pesquisas científicas e promoção da preservação dos elementos naturais ali presentes. Outras, como os parques nacionais, são áreas utilizadas para turismo e lazer da população. E sobre os parques nacionais, nós vamos falar um pouquinho aqui na página 110. O Parque Nacional do Itatiaia foi o primeiro parque nacional a ser criado no Brasil. Localizado nos estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais,
Esse parque recebe diversos turistas para fazer trilhas e conhecer suas belezas naturais. Veja no mapa a seguir a localização dos parques nacionais do Brasil. Então, todas essas partes que estão em verde é um parque nacional. Se nós fôssemos ver os parques nacionais, se existem parques nacionais aqui no Mato Grosso, que é o nosso estado, nossa unidade de federação, vocês podem ver ali, ó, Mato Grosso, MT. Se você prestar bem atenção, você vai ver que tem 3 lugares do nosso estado que estão em verde, ou seja, aqui no nosso estado existem 3 unidades, né? 3 parques nacionais. Quais são esses parques nacionais? Nós temos o Pantanal Mato Grossense, a Chapada dos Guimarães e também o Parque Nacional Indígena do Xingu. Por isso que ali na nossa região, no MT, tem 3 partes verdes, né? E como eu falei antes, cada uma dessas regiões verdinhas representa um parque nacional que existe no nosso país. E embaixo tem uma pergunta. Existe algum parque nacional na unidade da federação em que você vive? Qual? Você já o visitou? Então, nós acabamos de falar sobre isso, né? Quem quiser fazer pesquisa também para estar respondendo, fique à vontade. E com tudo que nós vimos hoje, né, sobre os poderes executivo, legislativo, judiciário, né, tudo que nós aprendemos, tudo que nós acabamos de ver a respeito dos órgãos públicos do Brasil, né, o Congresso Nacional. Então, tudo que nós acabamos de aprender, vocês irão responder as questões da página 116 e da página 117. Então, aqui na página 116, mãos à obra, tem as questões 1 e 2. Na questão 1, vocês irão ligar os pontos, né? Ligar os termos. Poder executivo. Aí vocês vão ver quais das frases aí do lado diz respeito ao poder executivo e ligar, certo? A número 2, vocês vão completar o quadro com as palavras que estão em destaque. Deputados federais, governadores, prefeitos, senadores, assim por diante. Aí vocês vão colocar ali na tabela se pertence ao poder executivo, legislativo ou judiciário. Na número 3, também está pedindo para associar as duas colunas. A número 4 é de alternativas, né? Vocês vão marcar apenas uma alternativa. Assinale com um X a alternativa que indica o que são unidades de conservação. Aí vocês vão marcar apenas a correta. Número 5, vocês irão completar o texto utilizando os termos estado com letra maiúscula e estado com letra minúscula, conforme nós aprendemos, certinho? Então, são essas atividades que vocês estarão desenvolvendo com o vídeo de hoje. Caprichem, certo? Deem mais uma lida no texto, caprichem na letra, se esforcem que tudo vale a pena. Um grande beijo e até a nossa próxima videoaula.